Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura. Nós iniciamos agora mais uma edição do Opinião Litoral e recebe hoje, nesta segunda-feira, com muito prazer, o colega jornalista, radialista, locutor esportivo, Rogério Assis. Rogério, boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez. Chico, a honra é toda minha de poder voltar aqui, conversar com os nossos espectadores, com os nossos telespectadores, para a gente falar desse mundo do futebol que nessa segunda-feira começou agitado, né? Tá cheio de novidades, hein? Roberto Mohamed, nosso comentarista também. Roberto, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Muito bem. E nós vamos já de imediato para tratar do tema principal desta segunda-feira, meus caros Rogério e Roberto, que é exatamente a escolha do novo treinador da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, que vai deixar o Real Madrid, cujo contrato termina em breve, e vai assumir a seleção brasileira. Uma tarefa difícil, mas de qualquer maneira é um nome que é muito respeitado no mundo do futebol. E qual seria, na avaliação de vocês, começando por você, Rogério, a sua expectativa em relação ao Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira? Eu vejo com uma boa expectativa a chegada do Ancelotti. Ele já provou durante a sua carreira, por vários anos, que é um profissional de muita competência, dirige o Real Madrid há um bom tempo, ganhou os principais títulos europeus e mundiais que a gente tem, e o Ancelotti vem, imagino eu, para treinar a seleção brasileira com todo o respaldo e com carta branca para fazer o que ele quiser, para montar a seleção que ele quiser, para convocar quem ele quiser, para fazer o melhor, até porque ele tem um nome a zelar. Diante das pouquíssimas opções, raríssimas opções que a gente tinha no nosso mercado, ele é, sem dúvida alguma, hoje o principal nome. Eu recebo bem a indicação do Carlo Ancelotti, Chico e Mohamed. Imagino que a seleção possa melhorar. Não vai dar para a gente cobrar, por exemplo, ele termina a La Liga dia 25 de maio, vem para cá dia 26, aí joga a eliminatória dia 4 e dia 9 de junho, e a gente não pode imaginar que ele vá vencer, independente dos adversários, que são Equador e Paraguai, que ele consiga bons resultados logo de cara. Até porque não dá tempo de treinar, né? Não haverá tempo hábil para isso. Mas eu vejo com bons olhos a chegada do Ancelotti. Esse impacto inicial já é um impacto que mostra que é um nome bom, porque é positivo esse impacto, Chico. Muito bem. Roberto Mohamed, você concorda com essa avaliação? Concordo. Não dá para negar a qualidade do técnico. Claro. Né? E o Rogério tocou numa questão que a gente sabe que os técnicos brasileiros não tiveram, que é a autonomia. A gente sabe que a CBF é um jogo de interesses absurdo em relação à convocação. A gente vê jogadores que a gente não consegue entender por que foram convocados. O que me preocupa um pouco foi como a coisa foi feita. O Ancelotti sempre esteve no radar da CBF. Sim. Na preferência do Edinaldo. Mas foi feito, iniciou-se uma negociação com o Jorge Jesus. E, pelo que tudo indica, o que saiu em todos os jornais, foi vetado pelo pai do Neymar. Aí fica a questão, será que o desespero do Edinaldo é tão grande que ele está permitindo aquilo que o Marcelo Teixeira permitiu no Santos? Que o pai do Neymar mande? Então, eu estou muito preocupado, porque no Santos ficou claro. Quem trouxe o técnico, quem montou a comissão técnica foi o pai do Neymar. E este poder, e aí o Marcelo, a gente vai poder falar do Santos aqui no programa, mas o que está acontecendo é um claro desgaste de poder. O Marcelo está destruindo a imagem dele nesse mandato, porque ele não fez nada do que ele disse que ia fazer. E a gente está vendo o Santos de novo indo para o buraco. Agora, no caso da seleção brasileira, eu acho que vai um pouco além da mudança de técnico, Rogério. Existe um problema crônico na CBF, além da questão política, que está pegando fogo. Eu acho que a gente teve poucos presidentes da CBF tão desgastados no início de segundo mandato. O Edinaldo está completamente acuado e existe uma falta de identidade da seleção com a torcida que eu não lembro de ter visto na história. E não é porque só convoca jogadores europeus, não. Existe uma falta de identidade do torcedor com a sua seleção, mas total.
O torcedor brasileiro está mais preocupado com o time dele na Libertadores, na Sul-Americana, com o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes desse ano. Ninguém está preocupado com a seleção brasileira. É incrível como os jogos não provocam empatia nenhuma com a torcida brasileira. Pode fazer amistoso que for, pode golear a Argentina, não vai conseguir. Até porque os resultados também não ajudam, né? São bons. Eles não conseguem convencer na prática, né? Então o torcedor fica até assustado. Assustado e, primeiro, ele não tem confiança. E o Rogério, tem uma coisa que eu notei, e é justamente o efeito contrário. Se houvesse uma identidade do torcedor com a seleção, ter perdido de 4 para a Argentina teria sido um desastre nacional. E não foi. Passou, era mais uma. Uma revolta não pontual, surpreendeu né? ninguém. Uma coisa de dia seguinte, depois... Bola para frente. Porque o time já vinha perdendo jogos, né? Já vinha fracassando. Troca de técnico a todo instante, enfim. Essa confusão na gestão do Edinaldo. Aliás, a chegada do Ancelotti, estava até dizendo ao Chico aqui antes da gente começar o programa, essa chegada do Ancelotti, esse anúncio hoje, já vai ajudar um pouco a baixar a poeira para cima do Edinaldo. Não que não continue, que a gente não continue aqui debatendo as coisas que acontecem de errado na gestão dele. Mas esse anúncio do Ancelotti vai ofuscar por algum tempo o assunto principal da CBF, que é a sua péssima gestão, né? Péssima, ruim / desonesta, pelo jeito. Aliás, nesse sentido, Rogério, a deputada Daniela Carneiro, do União Brasil do Rio de Janeiro, que foi, aliás, a primeira ministra do Turismo do governo Lula, pediu, como deputada, o afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, sob o argumento de que a assinatura do membro Coronel Nunes no acordo relativo ao processo sucessório da entidade é falsa. Então, por conta disso, ela está pedindo ao STF, acionando o STF para que avalie essa questão para o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues. No final deste mês, a ação será avaliada pelo Supremo Tribunal Federal. Tem mais essa questão também envolvendo, parece que a assinatura não é dele, parece que... Não tem nem condição, né, de fazer. Pessoas, já foi. Até o médico da CBF, o Jorge Pagura, comprovou. Né? Isso tudo veio denunciado pelo Fernando Sarney, que é vice do Edinaldo. Vice do Edinaldo. Ou seja, o racha entre eles ali já é grande. É complicado. De certa forma, a vinda agora do Ancelotti vai dar uma aliviada nesse noticiário, Roberto. Mas é aquela velha história. O Gilmar Mendes tem umas decisões que foi ele que deu a decisão. Sim. Que reconduziu o Edinaldo. Às vezes, desde o tempo de faculdade, eu sempre discuti isso. O Supremo Tribunal Federal tem que ser um tribunal e se ater ao tecnicismo. Não. A tecnicalidade, quem tem que seguir é o STJ. E não segue, por sinal. Virou um carnaval. Mas o STF é um tribunal político. Todo mundo fala bobagem em relação a isso. Por um motivo muito simples, a definição do texto legal. A legislação infraconstitucional, ela é toda elaborada com critérios técnicos, ela tem que ter uma estrutura de sanção, de definição. A Constituição é uma carta política. E se a Constituição, que é a mãe do ordenamento jurídico, é uma carta política, o seu defensor, o seu guardião, tem que ser político. Um ministro do Supremo não pode dar uma decisão que quebre a Previdência. Mas a lei... Tá, mas ele tem que olhar... Ele é o guardião da Constituição, que é a carta política. Ele não pode destruir o Estado por conta de uma decisão. Daí todas as que a gente viu aí de desaposentação. Você não pode quebrar a Previdência com uma decisão. Você não pode quebrar o Fundo de Garantia com uma decisão. E aí, se criticar o Supremo, é não conhecer a sua natureza. Ele é um tribunal político. E justamente por ser um tribunal político, o seu Gilmar Mendes tinha que ter se atentado ao fato de que aquela era uma possibilidade real de uma mudança na questão de ética no futebol brasileiro, e que o povo quer que... o juiz não tem que ouvir o povo, exceto o ministro do Supremo. Justamente porque ele é o guardião da carta política. Claro. Então, naquele momento, para mim, foi um erro gigantesco do Gilmar Mendes, não do ponto de vista da decisão dele, mas dele ter se feito de surdo
em relação aos gritos que diziam: esse é o momento da gente poder mudar. Curioso é que a história do ele futebol até brasileiro. cita que ele viu ali graves erros. Tem uma situação em relação, ou seja, eu aprovo, mas desaprovo. É mais ou menos assim, olha, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né, Mohamed? É mais ou menos isso. É mais ou menos assim, olha, tá bom, tá tudo bem, pode continuar, mas esse mas é que causa uma certa dúvida. Se tem um mas... A favor, pero no mucho. Tanto que agora vai para o Tribunal do Rio também, né? Ele passou para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É curioso isso, o Edinaldo deve estar muito preocupado, imagino eu, porque a cada momento surge algo novo contra ele. Realmente, e até porque hoje se espera do processo sucessório da entidade, há muita gente achando que o coronel Nunes, que foi a assinatura dele nesse acordo, ele já não está em condições para tanto. Ele tem lá alguns problemas de saúde e isso está sendo... Ele não tem condições devidamente e psicológicas para isso. Apontado pela deputada Daniela Carneiro, que quer exatamente o afastamento imediato do presidente Edinaldo Rodrigues. Pode ser que essa questão da vinda do Ancelotti dê uma amenizada nessa crise. Eu acho que não consegue. Porque não tem a ver com a justiça, na verdade. Não, o desgaste dele, eu nunca vi. Nem no Ricardo Teixeira, no Marco Paulo Del Nero. Eu nunca vi um presidente da CBF tão desmoralizado quanto ele. No caso do Ricardo Teixeira, o que meio que escondia eram os resultados de campo. Seleção campeã do mundo em 2002. Sim. Isso meio que abafa. Agora, lógico. No caso do Edinaldo, agora o problema, e o Mohamed, que é um advogado de primeira, sabe muito bem disso. É uma questão da justiça resolvendo. O oba-oba que a gente vê do lado de fora não está associado a isso aqui. Agora é a justiça que vai ter que resolver isso. E a ação vai ser julgada pelo STF neste mês, no dia 28. Vamos aguardar e vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, dia 12 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o nosso comentarista Rogério Assis, jornalista, colega, e também o nosso comentarista do programa, Roberto Mohamed. E o tema hoje evidentemente, esporte, futebol, a indicação agora de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Vamos ver como é que ele vai se comportar à frente da seleção brasileira. O desafio é imenso, não é fácil, né? Ele vem de um período vitorioso no Real Madrid, tá certo? Pero no mucho. Dirigindo o Real. Agora vem para a seleção brasileira. Vamos ver. Qual é a sua expectativa, meu caro Rogério, você que é um especialista, para dar jeito na seleção brasileira? Tem jeito? Tem, claro que tem. O nosso material, aliás, o Ancelotti é o nosso primeiro técnico estrangeiro. Sim. Né? Tem jeito. Nós temos bons jogadores, não temos mais aquela safra maravilhosa de 3, pelo menos, ou 4 craques no mesmo time. Isso a gente não tem, mas nós temos bons jogadores. E vou repetir algo que eu já disse aqui no programa e não me canso de dizer. Vamos com calma, porque aqui, jogando no futebol brasileiro, nós não temos a base da seleção brasileira. A base está lá fora. Até, às vezes, com jogadores que a gente não vê jogar, ou a gente não tem uma informação melhor. Exatamente. E para nós seria saudável, né, Mohamed, né, Chico, que nós tivéssemos a base sendo feita com jogadores que atuam aqui. Claro. Mas não dá para ver, pelo nível do Campeonato Brasileiro que a gente já viu em 8 rodadas, não dá para a gente ter uma noção exata de que os que estão aqui possam elevar a qualidade da nossa seleção. Mas a chegada do Ancelotti já é algo... O impacto que a gente já viu logo pela manhã nas redes sociais, na internet, já mostra que esse impacto positivo vai ajudar. Não ganha jogo, mas vai ajudar. Dá para ter esperança. Dá para ter esperança, sem dúvida alguma. É mais ou menos como está, como eu falei, como está a situação do Santos. Adianta trocar de técnico? Jogador. O cara olha para o banco e vê o elenco que ele tem, ele vai fazer que substituição durante o jogo?
Eu vi você fazer esse comentário na narração de um jogo. Eu falei, o cara olha pro banco, eu acho que ele tem vontade de chorar. Os caras não estão jogando nada, mas então eu vou colocar esses aqui que também não vão jogar nada. Se o titular não está jogando, o reserva está melhor que ele. Vai jogar muito menos. Então, a gente está vivendo um momento, e na seleção difícil, tem isso, em que você vê jogadores que jogam, desempenham bem, embora nem tanto. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Os nossos 2 jogadores principais, ou 3 se você contar o Hendrix, estão no Real Madrid. Que Rodrigo, não está na final. Vini, e o Hendrick. Que não está na final da Champions. Surpreendentemente, não está na final da Champions. Aliás, Mohamed, o Real Madrid não era um dos maiores cotados a chegar à decisão. O Barcelona era o mais cotado. Sim. O Real Madrid tem sofrido há algum tempo. Então, e é isso que eu falo, os nossos principais jogadores. Porque eu não considero mais o Neymar o nosso principal jogador. Não é pelo talento. Chegou a idade e depois até tem um meme que está rodando aí na internet, uma brincadeira em cima do Papa, chamando o Neymar de Papa Lesão 14. Porque não tem mais condições, e não é culpa dele, a idade chegou, não houve uma preocupação com o condicionamento físico, ele não tem, faz tempo essa preocupação. E aí o que acontece? Ele chegou no momento que acabou, a decadência chegou e não tem. Então a gente eu estou excluindo o Neymar desse rol. Nós não temos mais um substituto, nós não temos um jogador inteligente de armação, nós não temos um volante que dê equilíbrio pro time no meio de campo. O Brasil está perdendo todos os seus jogos no meio de campo. Para seleções que são inferiores à nossa no papel. Não tem nenhum jogador uruguaio. No continente era só a Argentina que rivalizava. Hoje não. Hoje não. Hoje nós temos dificuldade com qualquer seleção. O Equador enfrenta a gente de igual para igual. Aqui ou lá. A Colômbia. Sim. Então, a gente chegou num ponto que eu não consigo. Por isso que eu falei que em relação ao Reginaldo, dificilmente a chegada do Ancelotti muda alguma coisa. E dificilmente a chegada dele vai mudar alguma coisa ainda no que resta desse ano em relação às eliminatórias. Não se pode cobrar, você tem toda a razão, não se pode cobrar do Ancelotti uma solução em 2, 3 meses. Mágica, não é mágico. Não. Ele é bom técnico, mas ele vai ter que fazer esse time jogar. Lógico. Acho até que ele vai manter a base do que os outros técnicos, o Dorival, o mais recente, convocava. A base para mim é essa, não tem muito o quê. Não tem o que fazer. Porque não tem material humano. Não tem material humano. Assim, né? Não tem, jogando aqui ou jogando lá fora. Eu vejo pessoas falando de... por que ele não leva o Hulk? Olha o Atlético Mineiro. Olha o Atlético Mineiro. O Hulk não é um jogador, nunca foi um jogador para desequilibrar. É que em terra de seca quem tem um olho é rei. Ele era uma boa opção. Ele foi uma boa opção. Já jogou na seleção brasileira. Ele nunca foi um cara de desequilibrar jogo. Ele poderia ser uma boa, ele era uma boa opção, titular para chegar, para resolver. Mesmo jeito que você ouviu do Hulk, a gente ouvia do Dudu, do Rafael Veiga, aí um tempo... A cada pontualmente aparecem 2 ou 3 nomes. Porque querem levar alguém daqui, querem colocar a presença de um jogador que esteja atuando no Brasil. E eu não vejo condição de fazer isso. Porque não tem. É só de olhar o Atlético Mineiro. Se fosse assim, o Atlético Mineiro estava com o Palmeiras e o Flamengo disputando a cabeça do campeonato. O que se pratica aqui é um esporte completamente diferente do que se vê lá fora. O que a gente joga aqui é um futebol de um nível inferior. É verdade. Tanto que tem muito jogador que sai. O Hendrick, que o Mohamed citou. O próprio Ancelotti disse sobre o Hendrick. Calma com ele. Calma. O Hendrick pode vir a ser um grande jogador, pode vir a ser um grande jogador. Mas ele não é hoje um jogador a nível de Real Madrid. O Vini, quando chegou no Real Madrid, rapidamente se firmou. Mas também agora... E quando veio para a seleção brasileira, vamos relembrar aqui, devido a essa sequência de lesões, de contusões do Neymar, a gente imaginava, quando o Dorival estava, quando o Diniz esteve à frente, de que o Vinícius Júnior ia chamar a atenção. Opa, me dá aqui a responsabilidade, eu vou resolver. Ele não tem essa capacidade. Ele é um bom jogador, é muito bom jogador, mas não tem o protagonismo de um grande, de um craque para carregar o time. Não conseguiu mostrar. É
é a mesma Então, coisa do Rodrigo. virou reserva no Real Vale Madrid. para o Rodrigo também. Mas eu Essa acho que isso situação. também vem de uma mania que o brasileiro tem, de pegar e transformar a exceção em regra. E aí ele passa a régua dele para julgamento passa a ser o da exceção. É. O Vini é uma exceção. Ele já chegou e se adaptou muito bem. Mas isso não aconteceu sequer com o Ronaldo. O Ronaldo contou a história do Luxemburgo como técnico e acabou sendo mandado embora por causa disso. Tirava o Ronaldo todo jogo. E quantos técnicos cismaram com jogadores brasileiros quando eles foram para a Europa? Então, o Vini é uma exceção. O Neymar, quando chega na Europa, vai fazer parte de um ataque que era simplesmente inimaginável. Soares, Messi, ele. Então, eu acho que ele se firma no momento que chega. É que a mesma coisa na Fórmula 1. Eu acho criminoso que tem alguns idiotas fazendo na internet com o Gabriel Bortoleto. Fazendo calma, meme né? do rapaz. Ele vai para a pior equipe da Fórmula 1. Mas ele conseguiu chegar lá. Porque a nossa régua é Senna e Piquet. Peraí. Pode ser, né? Os dois eram uma exceção. Era uma exceção não é só no Brasil, eles eram uma exceção em relação ao mundo. Se você estabeleceu... Um era acertador de carros, um cara que tinha uma forma de trabalhar, ele construía a possibilidade de um título, a possibilidade do carro na pista, um cara que criou, inovou num monte de coisa, o cara que criou, junto com o mecânico dele, o pit stop. As pessoas parecem que não sabem disso. O Senna não tinha limites na pista. Agora, qual piloto que não tem limites? Você vai apontar quem? Gilles Villeneuve? Que nunca ganhou nada? O outro, ele ganhou 3 vezes. Sim. E teria ganho mais se não tivesse acontecido o acidente. Se o Piquet tivesse ido para uma boa equipe, talvez fosse tetracampeão. Agora, esses caras são a régua, e são a régua que acabou com o Christian Fittipaldi, que até hoje não respeita o Rubinho, que era um excelente piloto, que até hoje não respeita o Massa. Todo mundo esquece que o Massa seria campeão se não tivesse na Ferrari, porque a Ferrari acabou com o campeonato dele. Naquele campeonato, não foi só o que aconteceu em Singapura, foram 2 erros crassos da estratégia. Um foi nem estratégia, né? Deixar a mangueira presa no carro dele e tirou a vitória. Se ele ganha Singapura, ele era campeão. Ele chegava em Interlagos campeão. Sim, então, e também não se respeita, porque ao final da carreira, ele foi para o Williams. O grande problema é as pessoas, e no Brasil isso é maciço. Isso é uma coisa que parece regra. Você usa a exceção para estabelecer um perfil de parâmetro, um parâmetro que não é dos simples mortais, que você não tem todo dia. Nós não vamos encontrar um outro Pelé, um outro Garrincha facilmente para jogar na seleção brasileira. Não dá. Os tempos mudaram. Não dá para esperar que o Vini Júnior se torne um Garrincha, nem que o Rodrigo se torne um Pelé. Não vai. Mas aí que tá, quando falam que o Santos, o raio cai toda hora, e é verdade. Agora você vê, o Santos repetiu, o raio caiu 2 vezes também para o lado negativo. Por quê? O Santos produziu 2 jogadores que seriam capazes de serem jogadores para desequilibrar a Copa do Mundo, para desequilibrar o futebol, que foi primeiro o Robinho e o segundo o Neymar. E os 2 jogaram a carreira. Que legado eles deixaram no futebol? Por quê? Porque não tiveram cabeça, não tiveram preparo. Fizeram opções de ficar ricos e fazer o que lhes dava na cabeça. E aí a gente viu o resultado. Há quanto tempo a gente não produz um jogador que é exemplo, como Zico, como Rivelino, como Júnior, como Falcão, que até hoje são caras respeitados. Como pessoas. Sim. Há quanto tempo a gente não produz um jogador desse? E eu não acho que a gente vai produzir. Enfim, vamos aguardar agora o Ancelotti assumir a seleção brasileira e vamos ver como é que ficaremos. Até porque temos de disputar as eliminatórias ainda. Não acabou. Ele chega dia 26, agora... tem jogo dia 4 e dia 9 de junho. Pois é. Também não se pode cobrar, não se pode esperar cobrar muito o Ancelotti por esses 2 resultados, estando a 1 semana à frente da seleção brasileira. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, dia 12 de maio, hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Rogério Assis e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E o tema, evidentemente, é futebol, é esporte, falarmos da seleção brasileira, agora que terá o comando de Carlo Ancelotti, que vai deixar o Real Madrid para assumir a seleção brasileira no final deste mês. E já com um desafio imenso, que é a classificação do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Qual a expectativa que vocês dois que acompanham futebol, gostam de futebol, entendem muito de futebol, em relação ao Carlo Ancelotti, Rogério? A melhor possível, mas ele tem que ter tempo para trabalhar. Ele vai precisar, porque ele vai assumir dia 26, oficialmente, tem aquela pompa, apresentação. Sim. Não vai conseguir treinar o time. Ele tem jogo dia 4 e tem jogo dia 9. Tem Equador e Paraguai logo pela frente. A cobrança vai ser maior. Mas isso não vai isentá-lo, o fato de chegar, se apresentar e ter logo de cara, 10 dias depois, 9 dias depois, uma semana depois do jogo. Isso não vai tirar dele a cobrança que ele merece, né? Até pelo nome. Claro. Pelo nome. O Ancelotti sempre foi a primeira opção da CBF. O Jorge Jesus era a segunda opção. Tá. Quando o Ancelotti disse lá atrás, mais de um ano, que não viria, ele disse não, porque já a CBF vivia um momento conturbado. Ele já tinha a expectativa, não vou para lá. Só que para o Ancelotti, a coisa não fluiu como ele imaginava no Real Madrid. Ele começou a perder competições, começou a perder... O rival cresceu, né? Ele vem agora de uma derrota no sábado, sim, em que ele começa bem o jogo, mas toma uma virada fantástica do seu rival. Então o momento dele agora era o momento de deixar o Real Madrid. E evidentemente que uma proposta milionária, como foi feita pela CBF, não é de se jogar fora mesmo você já tendo... ele não vai entrar, né, na fila da aposentadoria, muito menos não vai entregar currículo para ninguém. Não precisava disso. Mas já que apareceu uma proposta tentadora, e é da seleção brasileira, né? Convenhamos que futebol sempre dá para vir treinar a seleção brasileira sem nenhum problema, né? As opções são boas. Por isso que ele vem. E eu estou na expectativa de que ele possa fazer um bom trabalho. Expectativa positiva. Muito. Roberto, concorda? Expectativa positiva? Não, a expectativa como resultado de jogo, sim. Mas eu não acho que as eliminatórias são desafios, Chico. Não tem como o Brasil ficar de fora. São 6 vagas. Tem uma na repescagem. Na repescagem ainda. Não, ali é para não ficar ninguém se fora. bobear, cria mais um. Todos vão. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu não sei se é isso o que o futebol brasileiro precisa. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de vergonha na cara. O problema é que a gente nunca teve tantos dirigentes ruins nos clubes. O Brasil o futebol brasileiro conseguiu destruir uma boa ideia que era da SAF. Tanto que os 2 únicos times que têm chance no Campeonato Brasileiro, que fazem um futebol apresentável, são clubes, não são SAFs. Se ela tivesse dado tão certo, se a ideia da SAF fosse tudo isso, quem estaria hoje disputando o campeonato seria o Cruzeiro, o Botafogo, e não estão. E não estão apresentando. Botafogo ano passado. Botafogo ganha a Libertadores e depois simplesmente desaparece. Ganha o Brasileiro, Libertadores e de repente mergulha numa mundial, crise. O Mundial foi um vexame, né? Eu acho que qualquer clube brasileiro que vai jogar um Mundial, esse agora que está vindo aí em junho, alguém imagina que Palmeiras, Flamengo, Fluminense possam ser candidatos a título, Botafogo? Nenhum clube Eu acho que eles são candidatos a ser saco de pancada. Para mim, eles jogam até onde tem tabela. Sim. Sabe? Se depender de classificação para uma outra etapa, dependendo do adversário. Pois é. Inclusive, eu acho que porque enquanto tiver o Mundial, ele é considerado data FIFA, né? Então não paralisa a Série A. Eu acho que a CBF já devia estar de prontidão, porque é o seguinte, passando a primeira fase, eles vão voltar os 4. Então pode voltar o campeonato ao normal. Não tem por que a gente parar o Campeonato Brasileiro sem clube nenhum lá. Essa sua ironia mas é verdade. É uma ironia pontual e que tem que ser levada a sério. Pode ser repensada. Porque eles não vão.
Faz um asterisco no regulamento. Vamos jogar, atenção, se por acaso voltarem. Quando o último chegar... Uma semana depois todo mundo recomeça o campeonato. Recomeça o campeonato. Não, realmente E eu queria... Você acha, Rogério, porque essa ideia do Mundial da FIFA é aquela coisa que você nunca consegue entender o que os caras... Como foi aquele Mundial do Corinthians. Sim. Né, que só na cabeça do corintiano que é Mundial. Porque foi um Mundial com clubes convidados, uma coisa sem sentido. O time que não ganhou a Libertadores foi convidado para jogar. Era o Palmeiras, né? O Palmeiras aceitou, que ele era o último campeão da Libertadores. O Palmeiras aceitou, não, porque é um acordo agora, porque veio o Vasco, porque veio o Corinthians. Próximo é você. Não teve o próximo. O próximo da fila é você, a fila acabou. Mas é mundial, Mohamed. Eles dão o título. Se a FIFA... Naquele ano teve 2, né? Porque teve a final do Mundial. Quem foi o campeão? É igual o de 51, né? Não tem Mundial em 51. Teve? Não tem. A gente não Só vai... o palmeirense, acredito. A gente não vai discutir se a FIFA é honesta ou desonesta. Mas ela é a única na galáxia que pode referendar isso, né? Ela é a Associação Mundial. Se a FIFA não referendou que 51 é campeonato mundial, como é que você vai? Você pode discutir o critério dela. Sim, mas não tem como. E agora nós temos essa situação do campeonato desse mundial, né, com 4 representantes, quer dizer, Palmeiras, e interessante que são 3 do Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo... Mas são qualificações de campeonatos, critérios passados, não tem... Sim. Não tem. Mas eu digo. É uma coincidência, mas. Considerando-se que o futebol de São Paulo ainda é o mais forte, quer dizer. Né? Mais forte, mas com o Palmeiras ganhando tudo. E os outros não. Por isso que o Palmeiras está e os outros não estão. Por causa da Libertadores. Foram 10 cariocas chegando nas Libertadores nos últimos anos. Você veja hoje, por exemplo, o desempenho de Botafogo e de Fluminense deixa muito a desejar. O Flamengo ainda é razoável. Sim, mas eu acho que eles são os candidatos a saco de pancada. Por isso que eu acho que a CBF tem que colocar esse asterisco no regulamento. E é o seguinte, a hora que o último chegar, retoma o campeonato. Eu não sei, não, mas eu acho que o Edinaldo tem coisa mais importante para prestar atenção agora. A sua sugestão é boa, mais ou menos assim, Mohamed, é bom, mas a gente não vai usar. Muito bem. Agora, o Rogério, a situação do Santos, por exemplo, a gente não pode deixar de abordar. Na verdade, eu acho que a situação dos clubes de São Paulo, de modo geral, não é só a questão do futebol. É do descalabro administrativo. Novamente, tirando o Palmeiras, os 3, São Paulo, Santos e Corinthians, são clubes que não têm o menor planejamento de nada, nem no futebol, nem administrativo, nem financeiro. Parece que a gente chegou no fundo do poço. O Palmeiras é um oásis. Como está o Flamengo hoje no futebol carioca? Pois é. Porque os outros 3 também não, mas no caso... Os 2 únicos times do Brasil. Hoje é Palmeiras e Flamengo. Então, eu acho... Será que o futebol de São Paulo tem jeito? Porque a gente está falando muito da CBF, mas a Federação Paulista não fica atrás. Ela repete exatamente a mesma coisa que faz a CBF. Talvez até por subordinação. Eu acho que a gente chegou também no fundo do poço no futebol de São Paulo, que sempre foi, embora tenha essa rivalidade Rio e São Paulo, está acontecendo em todo lado? Tá, a gente vê o América ganhando o Cruzeiro, enfrentando o Atlético de igual para igual, os clubes do Sul, os 2, sofrendo no Campeonato Gaúcho, mas a gente chegou num ponto em São Paulo da inviabilidade dos 3 grandes clubes. Inviabilidade, principalmente no caso de Corinthians e Santos. A questão que você levanta, ela não é só o dentro de campo, ela é principalmente fora de campo. São as gestões que são ruins, desonestas às vezes, né? Porque, repito uma coisa que eu estou cansado de dizer e não vou me cansar de repetir. Aqui não há responsabilidade fiscal. O dirigente do clube vai lá e gasta o que não pode, o que o clube não tem, e essa dívida continua com o clube. A dívida não é dele, ele não responde por ela. Não é uma dívida feita... Agora, na casa dele deve estar tudo certo com as contas, né? Não deve ter deixado de pagar a luz, a água, está tudo bem. O clube não, o clube pode ficar devendo. A gente vê os contratos com técnicos que são rompidos na metade ou no começo dos contratos, em que as multas são astronômicas e os clubes têm que pagar. O Santos agora está sofrendo com isso, né? Com a multa do
do Caixinha. Aliás, Caixinha. a proposta que fizeram para o Caixinha foi indecente. No papel era uma coisa, olha, não dá para a gente fazer um carnezinho, tipo, comprar um eletrodoméstico. Não, espera um pouquinho, a gente acertou uma coisa. Vocês me dão com o pontapé no traseiro e querem me pagar agora. É uma proposta indecente. O Santos não fez isso pela primeira vez. Outros clubes fazem a mesma coisa. O dirigente mostra a cada vez mais que ele não está preocupado com o clube e faz isso. O Palmeiras hoje ter superávit e não déficit, nada mais é do que o comum. É que a exceção, ela vira regra. Quando o clube deveria fazer isso e agir assim o tempo inteiro. Claro. O diretor, o presidente do clube, ele tem que mostrar para o seu torcedor, provar para a justiça, que é algo que tem acontecido há algum tempo, que o dinheiro que ele coloca, o que está no clube, tem que ser empregado no clube e ser utilizado de forma correta. Esses escândalos que acontecem, hoje eles ganham uma maior proporção. Claro. Mas a gente já via isso, né, Mohamed e Chico, nos anos 80, anos 70, anos 90. Só que agora não, esses escândalos, eles se acentuam, lamentavelmente. Rogério, eu vou pedir sua licença, Roberto, vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com opinião. Muito bem, estamos de volta com opinião desta segunda-feira, dia 12 de maio, hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista, radialista, locutor esportivo, Rogério Assis, e o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. Agora eu queria retomar esse último bloco, viu, Rogério, Roberto? Temos aí, no final, no dia 31, no final do mês, a final da Champions, que reúne hoje, Roberto, Rogério, dois times que chegaram, a Inter de Milão e o Paris Saint-Germain. Na sua avaliação, meu caro Rogério, quem tem mais chance? Olha, até pelo impacto do que a gente viu há poucos dias, a Inter de Milão. Você acha que a Inter de Milão? A impressão que ela deixou nessa virada histórica agora para chegar à decisão me dá a sensação de que a Inter vai levantar esse caneco aí. Mas tem tempo até a final, né? Sim. Eu estou dizendo aqui, o impacto hoje, pegando, perdão, a análise do que ela fez para conseguir na prorrogação de uma forma memorável. Esse jogo foi memorável. É aquele jogo Sim. que você quer ver toda hora, né? Aí um amigo meu falou assim, rapaz, aí eu estava vendo esse jogo e à noite eu fui assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, eu desliguei na hora com 15 minutos. Não, mas você não pode ver isso, achar que à noite você vai ver um exemplo, um Santos e Ceará, achando que... Não, calma, não faz isso, desliga, vira a chavinha e volta para a tua realidade. Para mim, hoje, a Inter é favorita. Mas, repito, é pelo impacto dessa virada memorável que ela conseguiu para chegar à final. Roberto, Inter de Paris e Santos e Ceará, hein? Não, mas tem uma coisa... De qualquer maneira, é uma final de azarões. Sim, claro. Ninguém apostava, até as oitavas de final, ninguém apostava que a final seria Paris Saint-Germain e Inter de Milão, nenhum dos dois. Ou seria o espanhol ou o inglês. Exatamente. Barcelona, E aí Real todos Madrid, caíram. Caíram todos. É uma coisa surpreendente, porque o futebol italiano há muito tempo que não tem protagonismo na Europa. Chegou até a ficar fora de Copa do Mundo recente. Né? Então, a gente está notando dois países que essa Champions mostra que talvez na Europa a chave esteja começando a virar. A Alemanha já não produz mais um super time faz tempo. E reflete até na sua própria seleção. Os portugueses já estão fora de protagonismo faz tempo. A gente, há 10 anos atrás, você tinha, inclusive contratando em posição financeira confortável, Benfica, o principal craque português ainda é Cristiano Ronaldo. Exatamente. Que está jogando na Arábia. Sim. Então, é muito difícil você imaginar que a gente vai ter... Essa final de Champions mostra que até na Europa, o futebol está começando a mudar de protagonistas. Nome não está mais contando. Nome não está ganhando jogo. Craque sozinho não está ganhando jogo. Ninguém apostaria que a final seria entre a Inter de Milão e o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain, que já teve Neymar, Mbappé... Messi? E agora?
Não tem mais um super jogador. Não, Quem não é o tem. super jogador do Paris Saint-Germain? Não tem, não Então, tem. veja bem, a hora que ele se livra dos super craques, ele chega na final da Chega na Champions. final da Champions. Meta que eles não conseguiram cumprir. O mesmo Você- vale para a Inter. O É. mesmo vale para a Inter de Milão. Que Esse estava com mesmo o próprio raciocínio. Cristiano Ronaldo. Exatamente. Levou o Cristiano Ronaldo dentro de um projeto de chegar na final da Champions. E não chegou. Não chegou. Agora, sem ele, chegou. Ou seja, o Interessante, coletivo É verdade. Se que sobrepondo. fez esses times. Que aí é uma coisa que vocês abordaram na Bandeirantes outro dia também, que é essa questão de que os técnicos estão se sobrepondo e se impondo aos jogadores. Sim. A final da Champions, para mim, é bem clara nesse sentido. É preciso você se livrar Aham. dos super craques, que são aqueles que resistem à organização tática, É verdade. e os dois times que chegaram têm organização Ou tática. seja, o coletivo é que se Se sobressai. impôs. Muito bem. Não, sem dúvida nenhuma, o coletivo se impôs e é isso que nós vamos ver nesta final do dia 31 entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Agora, vindo um pouquinho para cá, Roberto, meu caro Rogério, o Santos Futebol Clube joga hoje. Hoje à noite joga no Allianz Parque, grama sintética, contra o Ceará, que está bem classificado, melhor classificado que o Santos. O Santos é Eu queria praticamente entender o o que penúltimo. levou essa decisão Pois de é. jogar no Allianz. Eu não sei se é por conta da Porque o mandante é o torcida, Santos. o mandante é o Santos. Não sei se é por levar para São Paulo, a torcida realmente eu não, É porque não sei a razão. eu não entendo a resistência do Santos em alugar o Morumbi. Que é para o Santos sempre foi um estádio que inclusive traz sorte. Será que não custa mais caro? Todos Tá, mas não é melhor custar mais caro e ter o Neymar? Não sei se ele iria jogar. Não, Mas é quando isso aí. você tem uma reclamação coletiva de grama sintética, É. um time que não treina em grama sintética, e como o mandante vai jogar, e um jogo de desespero, porque o Desespero. Santos tem que ganhar, Tem que ganhar. eu estou muito preocupado. E aí eu queria trazer uma outra discussão, Rogério, que é a do gramado sintético. A questão de, quando a gente falava dos Estados Unidos, na 94, na Copa, sempre foi essa, que o gramado sintético é ruim, o americano não usa grama original para os seus esportes, mas o futebol brasileiro e o europeu sempre usaram grama, Sim. É natural. a natural. O Palmeiras, dos grandes, acho que foi o primeiro a usar grama Grama sintética. A gente teve alguns estádios menores de clubes menores, até como Sim. adaptação, mas o primeiro de impacto Foi o Allianz, foi o que Allianz. é um estádio sensacional, mas o gramado é criticado por todo mundo, a não ser para o time que treina nele constantemente. E agora essa discussão voltou. Não dá para imaginar o Edinaldo fazendo uma discussão séria sobre isso. Mas, por exemplo, o Morumbi é grama natural Sim. Perfeita, show de uma ótima e é qualidade. perfeita. A CBF, com todo o dinheiro que ela tem, falou, mas é muito difícil manter um gramado assim. Eu vou repetir, o Morumbi hoje está levando tanto os shows quanto o Allianz, Eu por acho que causa é do mais preço. caro manter o gramado natural do que o sintético. Sim, mas No- por que no- então a longo CBF não prazo. monta um sistema de ajuda aos clubes para cuidar dos seus gramados? Pelo menos nos grandes estádios, aqueles que concentram o futebol de qualidade dos grandes clubes. por Exige dos Mineirão, clubes o tal. gramado de boa qualidade. Exato, e se o clube disser que não tem condição de manter, ela faz uma linha de crédito para que ele possa manter o Roberto, gramado. isso já existe. Em São Paulo, a Federação Paulista exige até de clubes da segunda divisão. Eles são punidos até com multa ou inversão de... Não inversão de mando, que isso não pode, mas tira o mando da cidade e leva para outro lugar. A Conmebol, ano passado, multou o Atlético Mineiro, porque o gramado do Mineirão era um pasto, como a gente fala em Votuporanga, nem vaca rumina. A vaca não vai conseguir comer aquilo. E era o gramado natural, o Mineirão. Sobre essa questão do gramado artificial, o curioso é que já existe há algum tempo. A gente viu agora recentemente um movimento, Neymar, Lucas, o Dudu. O Dudu agora vai jogar no Atlético Mineiro e o gramado é sintético. É O Dudu sintético. tirou até postagem que ele fez contra a grama sintética. E ele jogou quanto tempo no Palmeiras e não falou nada? Então acho que falta um pouco de coerência. Eu não consigo imaginar que a FIFA, em tendo aprovado o gramado artificial, ela não tenha um estudo. Repito, não quero defender a FIFA de jeito nenhum, mas espera um pouco. Será que ela não tem nenhum respaldo técnico que mostre que é possível e deve se autorizar a jogar? Os jogadores brasileiros jogavam aqui no gramado sintético do Allianz até outro dia, no Engenhão que o Botafogo usa no Rio de Janeiro.
Por que essa reclamação vem pontualmente agora? Acho até que isso possa agravar algumas contusões, como a do Neymar, por exemplo, que tem uma série de problemas de lesões. Acho, mas daí a fazer um movimento para não jogar mais? Peraí, gente, foi autorizado. FIFA, CBF, federações. Qual é o problema? Não deveriam ter visto isso lá atrás. Mas é a mania de jogador brasileiro não respeitar contrato, não respeitar as regras do jogo, por isso que chegam na Europa e acabam voltando. É pontual criticar agora, então? A grama É sintética? lógico, inventaram alguma coisa. Não, você não consegue dar resultado. Você tem que justificar. E aí você, pô, eu não vou entrar em campo tá. porque Arruma um defeito. É lógico, você arruma um defeito. A culpa é de quem? A culpa é do gramado sintético. Então o Santos, por exemplo, se não ganhar do Ceará, já tem um pretexto para hoje? Lógico, eu tenho certeza. Vai jogar contra o A Ceará. desculpa está feita. E, aliás, Vamos pensar. O que vai fazer? Vamos imaginar o seguinte. Com o papelão que o Santos fez aqui na Vila. Num gramado perfeito, que o gramado da Vila Belmiro. O gramado da Vila é um tapete. Pô, tem que tirar. É elogiado por qualquer clube. Se não está jogando num gramado que é um tapete, agora vai dizer que vai perder o jogo e vai botar a culpa na grama sintética? É desculpa. Ninguém aqui está torcendo contra, hein, gente? Não é isso. O Brasil ganhou uma Copa do Mundo em grama sintética em 1994. E meio-dia. Todos os estádios eram grama sintética. Sol de 50 graus. Nos Estados Unidos. E foi a Copa que nós ganhamos. Então, eu acho assim, você matou a charada. Para mim, já estão antecipando a desculpa. E agora, em relação à coisa, o Santos está pagando hoje 5 ou 6 técnicos. Já não vai poder contratar de novo. Quer dizer, a coisa vai ficar muito feia. E outra, e o que é pior, isso é o mais grave, está destruindo a sua base. Porque fica lançando os moleques na fogueira e queimando o seu patrimônio. Patrimônio, né? É o que temos de melhor. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar. Os senhores imaginam, a pauta é extensíssima. Mas temos limitações de tempo, Rogério. Chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação, mais uma vez, a presença do nosso Rogério Assis, locutor esportivo da Rádio Bandeirantes, colega, jornalista. Muito obrigado, Rogério, pela presença. Uma honra, Chico, Mohamed, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos. Muito bem, Roberto, muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado. E um agradecimento especial a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.